E aí, seja muito bem-vindo ao H+. Hoje a gente vai falar de um elemento que, se você escolher de forma errada, pode te dar muita dor de cabeça. A gente vai falar de pedras. Onde usar, quais os tipos, quais os acabamentos, tudo pra você ficar por dentro dessas dicas e fazer a melhor escolha na sua casa. Vem com a gente! Antes de mais nada, a gente vai te dar algumas dicas aí sobre como esse vídeo vai funcionar e alguns termos que você vai ter que ficar ligado aí, porque quando a gente falar, você já vai saber o que é. As pedras de decoração interna, que é o que a gente mais vai falar aqui, elas são separadas entre pedras naturais e pedras fabricadas, artificiais. Sim, algumas pedras são fabricadas hoje em dia e não vêm só de rochas naturais. E justamente dessas pedras fabricadas que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando eu falar, essa composição tem resina, você já tem que ficar ligado que a resina é um material que faz com que a pedra fique mais maleável e que fique suscetível a deformações, tanto na forma mesmo quanto na cor. Então, se tem resina na pedra, não pode pôr panela quente em cima, não pode deixar contato direto com o sol. Tem que tomar bastante cuidado com esses elementos, pois ela faz com que a pedra fique um pouco mais frágil nesses quesitos. Então fica ligado. E geralmente essas pedras fabricadas, todas que a gente vai falar por aqui, a garantia delas é em torno de 10 anos pelo fabricante. Isso vai depender de fabricante para fabricante, não é regra, mas é em torno de 10 anos de garantia se for utilizada de forma correta, ok? Um outro quesito que a gente tem que prestar muita atenção é que não existe milagre. Sempre vai precisar cuidar, seja um pouco mais, um pouco menos, mas sim, todo material na decoração, na arquitetura, vai precisar de um cuidado dependendo da sua aplicação. E o que a gente vai te falar hoje aqui são pedras para interior. Então a gente vai falar de pedras que podem ser utilizadas em bancadas, soleiras, aquela peça que fica entre um ambiente ou outro, que pode ser utilizada ou não. Se você quer que a gente fale sobre soleiras, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre isso. Além das bancadas e soleiras, você pode utilizar ela em nichos decorativos, seja na marcenaria ou na área molhada. Pode utilizar em revestimento de parede, tampo de mesa, prateleiras, escadas, peitoris, enfim, em vários lugares as pedras podem ser utilizadas. E é desse tipo que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Existem sim pedras naturais, pedras para jardim, pedras para outras composições que não é o foco do vídeo de hoje. Se você quer que a gente fale sobre isso, também comenta aqui embaixo. Mas o que a gente vai focar é nesses quesitos para a parte interna, nessa 1001 utilidades que ela pode ter aí na sua decoração. A gente vai falar nesse vídeo sobre os tipos de pedra e os acabamentos das pedras. Então fica até o final e tem muito conteúdo bom aí para te tirar todas as dúvidas e tu acertar na tua escolha. Então a gente vai começar falando dos tipos de pedra e a mais conhecida delas é o granito. O granito, ele é uma pedra natural, sim, ele vem da nossa mãe natureza e ele tem uma composição muito resistente a impactos e não é nada porosa, ou seja, ela não absorve tanta água. Ela é até classificada como porosidade baixíssima, ou seja, se ela tem baixa porosidade, ela não recebe tanta água, não mancha com tanta facilidade em relação à água. O granito é uma das pedras mais baratas, um dos melhores custos-benefícios que tem nesse mundo das pedras aí. Os granitos, eles têm essa configuração, eles têm um fundo de uma cor única, mas eles têm pontinhos, estão vendo? Pontinhos que demarcam que são granitos, ou seja, isso aqui é algo natural, não é fabricado, é de como veio realmente da natureza. E geralmente eles têm essa característica de terem pontinhos. Eu vou mostrar outros aqui. Olha só esse aqui. Esse aqui é o branco siena. Tá vendo que ele tem um granulado? E aqui ele tá no acabamento polido. Isso a gente vai falar mais no final do vídeo. Então, o granito, ele é muito utilizado, sim. É um material bem resistente, podemos dizer. Mas, como sempre, tem que tomar cuidado. Não vai ficar rasgando lá, não vai ficar cortando em cima, porque pode sim danificar. Falando em pedras naturais, a gente tem o mármore. Sim, o mármore é uma pedra natural, é uma pedra linda, tem várias configurações, mas o que a gente precisa falar do mármore é que ele é uma pedra originada do calcário e é exposta a elevadas temperaturas e pressões. Porém, ele é uma pedra muito frágil. É uma pedra que possui alta porosidade, ou seja, deixa entrar muita água, muito líquido nele e pode manchar com facilidade. É uma pedra linda, é uma pedra que sim traz um charme, é uma pedra nobre, porém ela deve ser utilizada com muito cuidado. Não recomendamos para áreas molhadas, áreas com incidência solar, porque pode sim danificar a pedra. Oi! O mármore, ele tem uma configuração de veios, não são pontinhos como no granito. Então esse aqui é o mármore branco piguês, ele é bem bonito também. Só que, como eu disse, por ser uma pedra porosa, tem que cuidar muito em área molhada. Mas ele tem uns veios acinzentados, ou seja, ele tem veios. O Nero Marquina, que é esse aqui, tá até refletindo a câmera, mas ele também tem veios, tá vendo? Ele não são pontinhos. Isso caracteriza um mármore, os veios dele. Então, colocando lado a lado, esse aqui é o mármore e esse aqui é o granito. Tá vendo que ele tem pontinhos e aqui tem veios?
Essa é a diferença. Agora a gente vai te falar do limestone. O limestone também é uma pedra originada dos grãos do calcário e é uma pedra natural. Uma pedra linda, ela tem uma configuração mais homogênea do que o mármore e o granito, mas sim deve ser tomado alguns cuidados na hora da manutenção. Não é recomendado para áreas externas, por ela ser porosa, ela pode receber a água e trincar a pedra. Então a gente não recomenda para áreas externas, nem áreas com contato direto com água. Box do banheiro, cozinhas, lavanderias e áreas do tipo. Entrando no mundo das pedras fabricadas, das pedras sintéticas, a gente vai te falar agora do cória. O cória é um queridinho aí do mercado, ele é bem versátil. O cória, na sua composição, ele tem minerais naturais provenientes da bauxita, composições com resina acrílica, lembra da resina acrílica, e alguns pigmentos. Justamente por ele ter essa resina acrílica, ele fica maleável, ou seja, ele pode ser transformado em diferentes formatos, sem que haja emendas, isso é ótimo. Essa resina acrílica faz com que o cória seja resistente a desgastes, a riscos, a quedas e a impactos. Então ele faz com que seja um material muito resistente para utilizar na cozinha, sim, mas se precisar colocar uma panela quente em cima, sempre use descanso de panela ou algo embaixo, porque ela pode assim manchar, esse calor pode manchar e danificar a pedra. Um outro material sintético é o nanoglass. O nanoglass é uma evolução do marmoglass, porque eles conseguiram tirar as bolhas de ar que tinha no marmoglass e deixar esse material mais compacto. E justamente por eles terem conseguido tirar essas bolhas de ar com a nanotecnologia, a gente tem o nanoglass. O nanoglass é uma mistura entre pó de mármore e cristais de vidro, porém ele não é muito resistente, tanto a questões de acabamento, ele não aceita acabamentos mais sofisticados, como 45 graus, acabamento de usinagem, isso ele não aceita. E ele é bem frágil a questões de riscos, queda, quebra, trinca e também a altas temperaturas. Então assim, é um material tecnológico, mas eu não utilizo muito porque ele não é muito viável, por exemplo, numa cozinha. Um outro material que tenho que te dizer, é um dos meus queridinhos, é o que eu mais utilizo aqui no escritório, é o silestone. O silestone, ele tem a composição dele de 90% de quartzo e o resto de resinas e pigmentos, ou seja, ele é bem resistente a impactos, a riscos e a trinca. Além disso, ele tem baixíssima absorção de água e ele é um material antibacteriano, ou seja, ele tem íons na sua composição que fazem com que ele seja um material antibacteriano, bem higiênico. Mas mesmo assim, sendo 90% de quartzo e tendo resina, não é recomendado utilizar panela quente em cima, não é recomendado utilizar em fachadas ou áreas que vão receber sol direto. Muitas vezes vocês vão ver por aí que as pessoas falam: ah, tem resina, não coloca em área externa. mas tem que prestar atenção também que no interior, se você tiver uma janela com sol direto ali, não coloque esse tipo de material. Interiores também tem que fazer análise de insolação, tá, gente? Aqui eu tenho um catálogo do silestone, ele é uma pedra fabricada e ele tem várias composições, várias cores. E assim, não só essas aqui, se eu não me engano, são mais de 30 cores que ele tem. E é muito bom, eu utilizo muito nos meus projetos. E um último material que a gente vai te falar hoje é o Decton. O Decton, vamos dizer que ele é uma evolução do silestone, porém, tem um valor bem agregado. O Decton é composto por partículas de porcelana, vidro e quartzo, ou seja, ele não tem resina, o que acende a nossa luzinha de que pode botar panela quente, pode botar panela quente, pode botar panela quente, pode ficar perto de áreas com insolação direta, porque ele sim é um material resistente. Aqui eu tenho uma amostrinha do Decton. Ele tem a característica parecida com um mármore, mas ele ainda tem outras composições. Ele tem em torno de 15 cores hoje. É um material que tá entrando no mercado, é um material caro, mas que eu acho sim que vai ganhar muito espaço aí, que o que a gente mais procura sim é a praticidade, é facilidade na hora de manter a nossa casa, certo? Eu não ia falar desse, mas vou falar. Então não é o último Decton, que eu vou falar pra vocês agora é do Neolite. O Neolite é um material também novo, que tá entrando no mercado, mega caro, porém é um material mega resistente, até mais que o Decton. E ele pode ser utilizado em lâminas muito finas, de 2, 3 milímetros, o que barateia ele, e também pode ser utilizado em fachadas, porque lâminas de 2, 3 milímetros são lâminas muito mais leves do que 2, 3 centímetros de um granito, por exemplo, numa fachada. Então ele traz leveza pra fachada de peso mesmo, ou seja, não vai comprometer tanto a estrutura e a aplicação dele, e é um material bem resistente a riscos, a testes aí, se você procurar na internet, a testes de pessoas riscando ele com prego, por exemplo, e ele não acontece nada, é um material bem resistente mesmo, porém tem um alto valor agregado. Nessa segunda parte do vídeo, a gente vai te falar sobre acabamentos das pedras. A gente vai te falar do acabamento da superfície e o acabamento da lateral. Começando pelos acabamentos da superfície, então, a gente tem a superfície bruta, que o próprio nome já diz, a pedra não recebeu nenhum acabamento, e ela, tirada da rocha,
rocha como ela seria na sua casa. Ela tem um acabamento bem áspero. Um outro acabamento seria o levigado. É quando a peça recebe um acabamento abrasivo de grãos que faz com que ela tenha uma superfície um pouco mais rugosa. O acabamento polido é quando se faz um polimento na pedra, deixando ela com um brilho. Existe o acabamento jateado também, que são jatos de areia aplicado nessa superfície que faz com que ela fique com uma superfície um pouco mais rugosa também. Existe também o acabamento flameado, que ele é feito tipo com um maçarico mesmo, onde vai um maçarico com mais ou menos intensidade, faz com que a superfície fique irregular. Se for a tua intenção, é um tipo de acabamento também bem legal. Esses foram alguns dos acabamentos que a gente fala na superfície da pedra. Existe sim estudos muito mais aprofundados em cima deles. O que eu geralmente uso é o fresado, o escovado, dependendo da sua região, e o polido, porque daí ele dá uma superfície um pouco mais rugosa e o polido ele dá aquele brilho total. E para encerrar, a gente vai te falar dos acabamentos das laterais das pedras. A gente vai deixar algumas imagens aí para vocês, que são os acabamentos quando une uma pedra na outra. Seja um acabamento 45 graus, seja um acabamento usinado. Existem vários tipos de acabamento, dependendo da sua intenção. É muito legal você procurar um pouco mais sobre isso na hora de fazer a sua escolha. O ideal mesmo é que você tenha um profissional que vai te ajudar, que vai fazer essa escolha por você, porque você só vai passar para ele o seguinte: eu tenho tal necessidade. A água eu não quero que caia na minha perna, mas eu também não quero um rebate tão grande. O profissional que entende desse tipo de assunto, ele vai com certeza conseguir te auxiliar muito bem. E pra fechar, realmente, vou te dar algumas dicas gerais que vão fazer diferença sim na escolha da tua peça e no teu projeto como um todo. A primeira delas, que é muito, muito, muito importante, é que você preste bem atenção o tamanho da chapa. Se você, por exemplo, fizer um móvel que a dimensão do móvel é 2,40 e a chapa é 2,30, sim, você vai ter 10 centímetros de emenda e não tem o que fazer. Então presta muita atenção pra sempre fazer com que os segmentos do teu projeto, marcenaria, case com a marmoraria, por um exemplo. Sempre ter conhecimento dessas dimensões, desses limites, para que você não tenha emendas indesejadas. Além disso, os valores podem variar. Podem não, eles vão variar. Dependendo do local que você tá, dependendo do câmbio da moeda, principalmente as importadas, são valores que variam. Não tem como eu te passar um aqui, porque posso te passar um agora, quando eu postar o vídeo, já é outro valor. Então sempre é bom ficar atento, sempre é bom conversar com as marmorarias da sua cidade para saber como que tá o valor, fazer um acompanhamento aí de 2, 3 meses antes de decidir a hora de comprar. E uma terceira dica geral aí é que para as pedras naturais, você sempre cuidou, você sempre foi atrás de informações para não deixar manchar, mas infelizmente houve uma manchinha lá. Calma, nas pedras naturais você pode fazer sim um lixamento, que é o polimento, e talvez diminuir uma camada dessa pedra que já vai te ajudar a ter esse brilho novo, a ter essa composição mais limpa de novo. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí na escolha das tuas pedras para tua casa e espero que teu projeto fique lindo, que a tua casa fique linda. Se você utilizar essa dica, se você aplicar ela na sua casa, posta foto, marca a gente, manda pra gente lá no Instagram, deixar o Instagram aqui pra vocês, a gente sempre dá dicas por lá também, então não perde, fica ligado em tudo. Compartilha esse vídeo se você conhece algum amigo que tá passando por essa fase, um vizinho que tá escolhendo a pedra e você sabe que ele vai fazer uma escolha errada, manda pra ele que a gente vai ficar muito feliz de ajudar ele e você. Então se inscreve no canal, deixa o seu curtir e até a próxima. Tchau!